langue officielle est le mas a français. língua oficial é o francês. Heureusement, nous arrivons un petit peu à nous Ainda bem que a comprendre gente consegue nos grâce à cette langue, entendermos je vais dire, commune. por causa desse ângulo comum que temos. Et donc, sans plus tarder, E sem mais tardar, je vais rentrer dans le eu message vou entrar na d'aujourd'hui, mensagem de hoje, qui est dans une continuité, que peuple de Dieu, está numa continuidade sur la foi. sobre a fé. Nous avons parlé dimanche Nós falamos domingo précédent passado de la foi, da fé, un message très puissant, mensagem muito poderosa, un message qui interroge. uma mensagem que Même interroga. aujourd'hui, en 2026, Até hoje mesmo, em 2026, la foi a fé que nous devrions avoir, que peuple nós de Dieu, temos que ter en tout cas nous, dans nos pays confortables, nos nossos países ou dans nos confortáveis, situations nas confortables, nossas situações confortáveis, eh ben, nous ne l'avons pas encore. não temos ainda esta fé. Mais avant d'y aller, peuple de Mas antes Dieu, de ir, allons voir la définition vamos de ver la a foi selon la parole de Dieu da fé segundo a palavra de Deus. dans Hébreux au chapitre 11, No livro de Hebreus, capítulo 11, le verset 1, e no versículo 1, où il est dit: onde está escrito: Or la foi Ó, a est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Amen. Ora, a fé. Pode repetir, por favor? Or alors Hébreux chapitre 11 verset 1. Hebreus 11, 1. Or la foi Ora, a fé est une ferme assurance é uma firme segurança des choses qu'on espère, das coisas que nós esperamos une e uma démonstration demonstração de celles qu'on ne voit pas. daquelas que não vemos. Amen. Amém. Et allons tout de suite après cela dans le livre de Romains. Vamos no livro de Romanos, Romains chapitre 10. Romanos, capítulo 10, Et ce sera le verset no 17. versículo 17. Romains 10, 17, il est dit: Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Amém. Romanos, capítulo 10 e versículo 17. Me perdoe, eu estou um pouco atrasada. Pardonne-moi, je suis un peu en retard là. Amen. Amém. Alors, 10, 17. Assim então a fé vem pelo ouvir e o ouvir pela ouvir pela palavra de Deus. Amém. Amen. Amém. La foi, A fé, des choses que tu ne vois pas, as coisas que você não mais vê, tu agis mas você age avec cette conviction que ça va arriver. com esta convicção que isso vai chegar Et até même você. comme si c'était déjà là. É como se ela já estivesse Et ali. tu as la foi E você tem a fé parce que tu entends pelo que você ouve, des promesses, as promessas, des prophéties, as profecias, des confirmations. as confirmações, Et donc ça te permet de tenir e isso te permite de ficar dans les firme moments nos difficiles. momentos pardon. difíceis. Et donc, on ne peut pas parler de la foi Não podemos falar da fé sans parler de son père, sem falar do seu pai. le père de la foi. O pai da C'est comme fé. ça qu'on le nomme. É assim que nós Et il nomeamos s'agit de ele. qui, peuple de Dieu? E se trata Les de bons quem? élèves. O povo de Deus, os bons alunos aqui. Se Le trata père de de la quem? foi. O pai Il da s'agit de fé. qui? Quem é o pai da fé? Abraham. Abraão. C'est lui qu'on appelle le père de É la ele que nós foi. chamamos do pai da fé. C'est le premier qui a cru Foi o en primeiro Dieu que creu em Deus sans voir Dieu. sem ter visto a Deus. Le Seigneur lui a parlé O Senhor falou com et lui a ele dit: Abraham, e falou: Abraão, quitte ton pays sai da sua Quitte do seu ta país, sai da sua et va família là où je te e dirai. vá aonde eu te enviar. Est-ce que Dieu est venu dans un Será que corps Deus, tout de ele suite en veio- tout cas? Hein, pour veio ses logo? premières visites, est-ce qu'il a visité Será Abraham que Deus visitou dans un Abraão corps physique? num corpo Não. físico? Não. Une voix, Uma voz, un sentiment profond, sentimento profundo, quelque chose d'unique algo de único qui a fait naître en que fez Abraham la nascer foi. em Abraão a fé. Le premier O homme primeiro homem à avoir cru a en ter Dieu. crido em Deus. Peuple de Dieu. O povo de Deus. La Bible dit bien A Bíblia que diz la foi sans que a les fé œuvres sem est as obras morte. é morta. La foi donc va A avec fé les então œuvres. vai com as obras. Et c'est au travers E é através de situations de en général situações de maneira geral inédites, inéditas, des choses auxquelles on ne coisas s'attend no pas. qual que a gente não espera, Qui aurait cru un jour que quem creria Abraham um dia que Abraão
On lui dit, écoute, une Dizendo, voix comme ça escute dans sa uma tête lui voz- dit, uma quitte voz tout na- et va t'installer ailleurs. Uma voz que diz, bom, saia daqui C'est e vá se inédit. instalar em outro lugar. Il n'y a pas de inédito. preuves Não tangibles. tem provas tangíveis. Il n'y a pas de quoi Não toucher. tem no qual tocar. Il n'y a pas une personne de Não tem uma référence. pessoa de referência. Il n'y a pas Não tem plus d'indications. mais indicações do que isso. Et pourtant, E portanto, il a cru. ele creu. Et sûrement que lorsqu'il fallait quitter sa E famille, quando chegou o momento de ses parents, sair, ses frères, ses sœurs, de deixar a sua família, bons seus amis, filhos, irmãos, pais, não sei, a sua sa família, maison, a sua casa, son o pays seu natal, país natal, qu'il aimait bien que avec ele ses amava pratiques, muito, etc. com suas práticas, etc. Sûrement que ça a été dur pour lui. Certamente esse momento deve ter sido muito Et je difícil vais para beaucoup, ele. je pense que ceux qui Qui sont venus en Guyane aqueles que vinham et qui ont laissé vieram derrière para eux aqui, un para a pays, Guiana, que deixaram seus savent de quoi il países. s'agit. Eles sabem muito bem o que é isso. C'est pas facile. Não é fácil. On se souvient Nós nos de lembramos ce qu'on a laissé derrière. daquilo que nós deixamos lá. Mais on est nos parti nossos quand países. Mas mesmo assim nós Parce qu'on estamos espérait embora. quelque chose de mieux, Porque esperávamos algo de une melhor. meilleure Uma situation. melhor situação. Et pour Abraham, au fur et à Et mesure para de son Abraão, voyage, Pouco a pouco, essa viagem, ce que le Seigneur lui avait o que promis, o Senhor prometeu para c'était une ele postérité é plus uma nombreuse posterioridade que les étoiles dans le ciel. maior do que as estrelas do céu. Aujourd'hui, peuple de Dieu, Então, povo de Deus, hoje, nous voulons tout de suite. nós queremos tudo logo. Ça doit être fait Isso tem vite, que ser feito Et en logo, de plus, imediato. d'être fait vite. E tem que ser feito Ça doit être imediatamente. bien fait. E tem que ser bem feito. Et en plus d'être bien fait, E ainda de ser bem ça feito, doit nous plaire. tem que nos agradar. Aujourd'hui, le titre du message Hoje, o título da C'est pregação la é a fé est la patience. e a paciência. Parce que tu ne peux pas Porque você não dire que pode tu as foi dizer que você tem fé si tu n'as pas la se você não patience. tem a paciência. Alléluia. Aleluia. La foi et la A fé patience e a vont de paciência pair. vão Elles juntos, vont caminham ensemble. juntos, elas caminham juntas. Et donc, je reviens à ce que je disais tout Então, à l'heure. eu volto para On aquilo veut que du eu falei. sur-mesure. Nós queremos tudo sobre medida. Limite, lorsque nous adressons nos E prières à quando Dieu, a gente envia nossas orações a Deus, nous venons avec notre agenda. nós vemos com a nossa agenda, Nous venons avec notre a programme. gente veio com o nosso programa, C'est limite. Si c'est como pas, se, le Seigneur n'est pas un fast-food. como se o Senhor fosse até um fast food. Tu passes commande. E você vai En passar 2 ou tua 3 minutes, ta commande a est tua prête. encomenda, En e 2 ou 3 em minutes, 2 ta ou 3 minutos, bénédiction a est tua prête. encomenda está Et puis, pronta, a tua pouf, bênção está pronta e tu la pronto, reçois você et tu t'en recebe vas. e você vai embora. Et quand tu en veux encore, quando- eh ben hop, E quanto mais você 2, quer, 3 minutes 2, 3 minutos de prière. de Et puis, oração, pouf, e pronto, está la ali. bénédiction A tombe. bênção cai, Tu es servi. você está e tu t'en servido vas. e você vai embora. Et donc, Então, aujourd'hui, nous Hoje, considérons que Dieu nós est comme un consideramos distributeur de que Deus boissons. fosse um distribuidor On de insère une bebidas. prière. A gente leva On appuie até sur la uma bénédiction oração, qu'on veut. a gente Seigneur, aperta numa bênção je que veux a gente un enfant. quer. Ó, Clac. Senhor, eu quero um filho. Pronto, está ali. Seigneur, je veux le mariage. Senhor, eu quero um Clac. casamento. E pronto, a gente aperta ali no botão e pronto. Seigneur, je veux la guérison. Senhor, eu quero a Clac. cura. A gente aperta ali no botão, J'insère pronto. la petite pièce. E ali eu coloco J'insère la petite eu prière. coloco a minha Je fais moeda mon choix. e eu faço a minha escolha apertando. J'appuie sur le bouton. E você aperta ali no botão La bénédiction e a tombe. bênção cai. C'est comme si nous voulons que nos É como prières se nós quiséssemos soient que à nossas effet orações immédiat. cheguem logo de maneira imediata. Alors que peuple de Ora que Dieu, povo de Deus. et la Bible nous E a l'enseigne, Bíblia nos ensina. bien sûr que le Seigneur Claro que o Senhor tem a su délivrer de manière soube immédiate libertar de maneira imediata certains de ses fils et de ses alguns filles. de seus filhos e filhas. C'est vrai. Verdade, isso acontece. Lorsque Jésus était Quando sur terre, Jesus par estava aqui exemple, na terra, por lorsqu'il exemplo, a dit quando lève-toi ele et disse, marche, se levante e ande, lorsqu'il a dit quando ele falou, Talita Koumi, Talita jeune Koumi, fille, lève-toi, moça, se levante vis maintenant e toi qui viva étais agora, morte. você que estava morta. Lorsqu'il a guéri Quando le ele curou o paralytique paralítico, ou l'aveugle, ou ou cego, accordé le pardon à la ou deu femme o adultère, perdão àquela mulher adúltera, c'était immédiat. foi de maneira Ça imediata. s'est passé en quelques minutes. Isso se passou em alguns minutos. Oui, c'est vrai. Sim, Dieu isso acontece. peut agir Deus ainsi. pode agir assim, Mais Dieu aussi mas Deus também agit de manière, age de maneira, et je vais pas dire lente, e eu não vou dizer de maneira lenta, parce que Dieu n'est pas en porque retard. Deus nunca está atrasado. Même nunca lorsque se atrasa. Lazare Até mesmo como Lázaro mort. morreu, Et que Marie é Marthe que Maria Marie e Marta
Marta sont e venus et Maria, disent, Seigneur, si e tu étais disseram, arrivé ô plus tôt, Senhor, se você tivesse chegado mais cedo, comme si le Seigneur, como Dieu se o Tout-Puissant, Senhor, est en Deus retard. Todo-Poderoso, estivesse atrasado. Dieu n'est même pas en Deus retard. nunca está atrasado, Jamais en nunca se atrasa, retard. nunca se Quand bien atrasa. même Lazare Até mesmo était que mort Lázaro depuis 4 estava jours, morto há mais de 4 dias. il était à l'heure. O Senhor estava na hora, estava pontual, Il était ponctuel. Amen. foi pontual, amém. Le Seigneur ne tarde pas dans O Senhor não l'accomplissement de ses tarda promesses. no cumprimento das suas promessas, Mais il est patient. mas Ele é paciente. Tu veux la bénédiction? Você quer a bênção? Mais est-ce que tu es prêt à Mas recevoir la será que você está bénédiction? pronto para receber a bênção? Tu veux le mariage? Você quer o casamento? Tu veux les enfants? Você quer filhos? Tu veux la maison? Você quer a Tu veux les casa? papiers? Você quer os Tu veux, documentos? tu veux? Você quer? Est-ce que tu es prêt à Mas será que recevoir? você está pronto para receber? Est-ce que tu vas pouvoir Mas gérer será que você vai poder administrar bénédiction du a Seigneur bênção lorsqu'elle do arrivera? Senhor quando ela vai chegar até você? Parce que beaucoup veulent être Porque mères, muitos querem ser mães. mais une fois que bébé arrive, Mas quando o bebê chega, c'est pas nasce, ce que tu croyais, hein? não é aquilo que você esperava, C'est pas né? comme dans les films, hein? Não é como está nos C'est pas comme filmes. si, ah oui, tu vas Não é vivre como bien se ta você vai grossesse. viver Je bem prends l'exemple de a la sua- maternité Eu tô pegando o exemplo da parce que maternidade. c'est courant porque, dans les églises. Porque isso é muito de maneira que acontece muito Et qu'il nas faut bien igrejas. enseigner nos jeunes E que sœurs nós temos là-dessus. que ensinar nossas irmãs nisso. Et les femmes d'expérience E as mulheres le de savent très experiência bien. sabem muito bem. Il y a vraiment un décalage E realmente tem entre la tem fiction, uma distância entre a ficção, entre la théorie entre a teoria et la réalité. e a realidade. On pense à bébé, A gente pensa dans sa belle no grenouillère. bebezinho, ali, On pense aux petits deitadinho, accessoires, nos pequenos aux petites acessórios, mitaines très jolies, e as pequenas roupinhas au doux bonitinhas, parfum de bébé. e o perfume cheiroso do bebê. mais on oublie, Mas a gente esquece, ou pour ceux qui ne le sont para pas aqueles encore, que ainda não são mães, on ne sait pas. não Les nuits sabem, blanches, as noites em branco, tous les achats qu'il faut e faire todas as parce que bébé compras que grandit tem vite. que fazer porque o bebê Tu as cresce acheté muito un body, rápido. Você taille comprou uma 1 mois. roupinha de um mês, por exemplo, de tamanho de um L'enfant a mês. 3 semaines, E a il criança s'habille tem déjà 3 en 3 semanas mois. e a criança já está se vestindo com uma roupa de 3 tous les meses. vêtements que tu E as todas as achetés, roupas que você comprou, Eh ben, il faut t'en vai débarrasser ter que et acheter jogar, d'autres. vai ter que comprar outras, hein? Et le lait. E o leite? Je vais pas poursuivre plus Eu longtemps, não mais vou je vois prosseguir, que on me mas eu comprend et vejo que que j'ai vocês votre estão attention. entendendo e que eu estou atraindo a atenção de vocês. Les bénédictions du As Seigneur, bênçãos do Senhor, pour les recevoir, para tu dois être recebê-las, prêt. você tem que estar pronto. Et peu importe E não importa que ce soit les enfants, que seja as crianças, que ce soit o le filho, mariage, que seja o que casamento, ce soit que seja les papiers, os documentos, que ce soit la que délivrance seja des até mesmo a esprits impurs, libertação de espíritos impuros, que ce soit que la seja guérison ela a cura d'une maladie de uma doença que les hommes auraient que décrétée os homens, incurable. que os homens até decretaram incurável. Tu dois te préparer. Você tem que se preparar. Et vous savez, E você Abraham sabe que Abraão et Sarah, Abraão e Sara, avant d'obtenir antes de Isaac, obter Isaac, antes de ter il a Isaac, fallu attendre eles 25 tiveram ans. que esperar, aguardar J'ai fait des 25 recherches anos. là-dessus. Eu fiz 25 ans, buscas. peuple de Dieu. Eles esperaram 25 anos. Mais pendant ces 25 ans, Mas durante esses 25 le Seigneur anos, les a o préparés Senhor preparou eles à recevoir a la receber bénédiction. a bênção. Le Seigneur a dû opérer en eux des changements teve que operar mudanças au travers de leur marche avec Dieu. através do Le Seigneur a dû les caminho modeler. deles com o Senhor teve que Le Seigneur a moldá-los. dû les briser O Senhor teve que et les quebrantá-los façonner e moldá-los pour qu'ils soient capables de recevoir para la que eles bénédiction. tivessem sido capazes de receber a bênção. Quant à Abraham et Sarah, Enquanto a Abraão e Sara, ils devaient se laisser eles tinham faire. que se deixar fazer pelo Ils Senhor. devaient s'abandonner entre les Eles mains du tinham Seigneur que ter te deixado abandonar nas mãos do Senhor et mûrir dans la e foi. amadurecer na fé. Peuple de Dieu, Ô povo de Deus, par moments, nous manquons de muitas vezes nós maturité. faltamos muito na maturidade. Nous manquons de Nós maturité. faltamos na maturidade. Nous ne sommes pas prêts. Não estamos Nous prontos. sommes encore, pour Estamos certains, ainda trop por innocents. muitos até mesmo inocentes. Pour d'autres, il y a un manque Em de outros connaissance. tem uma falta de conhecimento. Pour d'autres, il y a un manque E de outros tem consécration. uma falta de consagração. Un pied dans le monde, pé no mundo. un pied avec Dieu. Um pé com Deus.
Et la foi n'est pas E a solide. fé não está sólida. Avant qu'il firme. ne soit Abraham, Antes de ser chamado Abraão, il était Abraham. ele era chamado de Abraão. Avant qu'elle soit Sarah, Antes de ser Sara, elle était Sarai. ela era Sarai, Peuple de Dieu. o povo de Deus. Jusqu'à leur prénom, Até mesmo o le nome Seigneur deles, a opéré o le Senhor changement. operou, administrou Et toi, uma mudança. qui dis E avoir você la que foi, diz ter a fé, toi qui es éprouvé, você que está sendo peut-être provado, quelques années, até mesmo durante 3 muitos ans, anos, 3 5 anos, 5 anos, 6 mois, 6 meses, mois. 1 mês. tu es là, Seigneur, Você quand, está ali, ô Senhor, Seigneur, até quand, quando? Seigneur, Até quand. quando, Senhor? Et pire encore, E ainda pior Tu do que abandonnes. isso, você abandona. tu abandonnes. Você abandona. Tu persévères dans Você l'assemblée persevera na igreja et tu viens avec ton e programme você vem com todo o teu que tu veux programa imposer au que pasteur, você quer impor ao que tu pastor, veux imposer aux que serviteurs et você quer servantes de Dieu. impor ao servo e à serva de Deus. Et parce que E on ne porque suit pas ton não programme, seguimos o teu programa tu nous traites de e mauvais você nos trata Tu nous de traites de mal, méchants. mal, et tu vas voir e ailleurs. você vai pra lá, pra fora. Parce que Por quê? ça prend trop de temps. Porque isso toma muito tempo. Você Ça não quer prend trop de esperar. Toma muito tempo. Tu n'es pas satisfait. Está demorando demais e você não está sendo satisfeito. Dans ta com théorie, isso. ça devrait E na arriver tua à telle teoria, date. isso tem que ser em tal data. Mais pour toi, le Mas para pasteur você, o pastor, ne respecte pas não ton respeita o programme. teu programa. Et même, tu vas E même até jusqu'à mesmo você vai dire até dizer qu'il n'y a pas d'onction, que não tem qu'il unção, n'y a pas de que Saint-Esprit, não tem o Espírito qu'il y a Santo, de la que méchanceté, tem maldade, etc., e etc, etc. Alors que le pasteur Ora que o pastor n'arrête pas de te dire, não para de te dizer: je veux bien, eu quero sim, je veux bien prier pour eu toi. quero orar por você. Je veux bien Eu célébrer quero ton celebrar mariage. o teu casamento. Je veux bien Eu quero sim t'accompagner dans telle te œuvre. acompanhar na tal obra, em Mais tal avant obra. tout, Mas antes de tudo, prions le Seigneur. vamos orar o Senhor. Qu'on ait confirmation. Vamos nos Qu'on ait la procurar bonne confirmação, que nós tenhamos a boa Que direção, ce que nous allons para faire, que aquilo que nós vamos nous fazer, n'allons pas le faire en que vain. não façamos de maneira em vão. Et le fait d'être E o pressé comme fato ça, de estar apressado desse c'est vraiment jeito un signe é sinal d'immaturité de spirituelle. imaturidade espiritual. Je répète, Eu repito, l'empressement a pressa est un signe é um signo d'immaturité de spirituelle. imaturidade espiritual. Je ne parle pas du Eu zèle não estou falando que do nos zelo anime que está ali nos pour pouvoir animando faire l'œuvre de para Dieu. poder fazer a obra de Deus. Não é isso que eu estou falando. Par moments, oui, nous Muitas sommes en vezes feu. sim, nós estamos em Et nous, fogo, et nous fervendo. démarrons au quart de tour E a pour aller gente- E a évangéliser. gente começa On ali lève la main et on evangelizando. dit, moi je E a suis gente volontaire pour levanta faire a telle mão e diz, eu chose. sou voluntário para fazer tal Je coisa. suis volontaire eu pour sou faire telle voluntário para chose. fazer tal coisa. Moi, je me souviens avec E mon eu me époux, lembro que com o meu il y a des esposo sœurs qui sont là pour e muitas témoigner. irmãs estão aqui para Dès testemunhar qu'on voulait faire quelque que chose, quando queríamos fazer algo, dès qu'il y avait quelque chose à quando faire, tinha algo para ser feito, même pour nettoyer, même pour até mesmo para ramasser des limpar, papiers à até terre, mesmo para pegar os papéis no chão, on disait, on va nós faire. dizíamos sim, nós vamos On y va. fazer. Vamos. Je me souviens un moment, Eu lembro um notre momento, pasteur est venu nous o voir nosso et nous a pastor veio dit, nos ver e nos disse: je vois que vous avez un cœur eu pour sei Dieu, que vocês têm um coração para Deus, mais laissez aussi mas les autres deixe prendre os leur outros place também tomar os seus et prendre leur lugares bénédiction. e receber as suas bênçãos. C'était pas contre nous, Não era contra nós, mais c'était pour nous protéger. mas era para nos proteger. Parce qu'il avait compris Porque ele entendeu que mon époux et moi, que o meu esposo e eu, On o avait esposo da pastor saisi dele, eles tinham agarrado qu'il y avait l'œuvre de Dieu à que faire tinha a obra de Deus a ser feita et qu'il fallait le faire. e que ela tinha que ser feita. Parce que Dieu a besoin d'avancer Porque dans Deus son programme precisa avançar no seu programa. et que la moisson est grande. E que o campo é muito grande. Et nous voulons faire partie des E nós ouvriers du queremos Seigneur. fazer parte dos obreiros do Senhor. Mais il y avait d'autres Mas tinha outros parmi nous no meio de nós qui étaient encore hésitants. que ainda estava hesitante. Et il ne fallait pas que notre zèle E o nosso zelo les étouffe. pudessem estufar Alors il eles. nous a dit sagesse. Então ele falou sabedoria, por Sagesse. favor. Sabedoria. Frère Maxime, sœur Sidji, Oh, à l'époque nous irmã. n'étions pas encore pasteurs. Irmã Cidi e irmão Il nous Maximo, disait sagesse. que não eram pastores ainda naquele momento, Sagesse. sejam sábios, sabedoria, sabedoria. Amen. Amém.
Donc non, je ne parle pas de cet Então empressement eu não là. estou falando dessa pressa. Je ne parle pas de ce Eu zèle não là estou falando dévorant. deste Je parle zelo bien de devorador. je suis Eu pressé de estou recevoir falando, eu ce estou que je t'ai demandé, Seigneur. apressado para receber aquilo que eu te pedi, Senhor. Je veux ça, je veux Eu ça, je quero veux isso, ça. isso, Tu fais isso e quoi? aquilo. E você está fazendo o quê, Senhor? Par moments, nous venons louer le Até Seigneur mesmo vemos en se louvar disant, o Senhor dizendo, je suis là tous eu les estou dimanches, aqui je todos os loue depuis domingos, un certain eu temps. louvo durante Bon, je pense certo que c'est tempo. suffisant. Je Eu ne acho que já devrais é pas tempo. tarder Eu acho que não vai à voir demorar arriver a- ce que j'ai demandé. a chegar aquilo que eu pedi ao Senhor. Jacques chapitre 1, Vamos verset no livro de 2 Tiago, à 4. Allons-y capítulo ensemble. 1, do versículo. Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu est là ce matin? Amen. Est-ce que ce que je raconte c'est vrai Amen. ou c'est des mensonges? On n'est pas pressé? C'est vrai. Amen. Non. On n'est pas pressé? Jacques chapitre 1 verset 2, il est dit jusqu'au verset 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi, produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. Amen. Tiago, capítulo 1, versículo 2 ao 4. Meus irmãos, considerem tudo isso como alegria quando caírem em diversas tentações, sabendo disto, que a prova da vossa fé opera a paciência. Que a paciência, no entanto, realiza a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Amém. Amen. Je vous ai parlé d'Abraham, Eu mais falei il y a para vocês d'autres de Abraão, exemples dans la Bible. mas tem vários exemplos na Bíblia. Nous avons par exemple Noé, Nós temos também qu'on Noé, appelle le prédicateur que chamamos de de justice. o pregador da justiça. Le Seigneur s'est révélé O à Senhor se lui, revelou para ele, et pas dans un corps e não physique. num corpo físico. Il n'est pas venu avec não veio une com grande nuée, uma avec une grande grande puissance, nuvem, avec grande toute sa poder, gloire. com toda Non, a sua il glória, est venu não. Ele en veio toute em simplicité. toda a Il s'est simplicidade, révélé à e Noé. ele se Il lui revelou a a dit, Noé e disse: construis une arche. construa uma arca. Et peuple de Dieu, Ô povo de Deus, le Seigneur lui a donné les o Senhor plans. deu para ele o Et vous savez a planta, combien de o temps plano. cela a duré, cette E você construction? sabe quanto tempo durou essa construção? Plus d'une centaine d'années. Mais de 100 anos. Est-ce que vous pouvez imaginer Vocês podem imaginar 100 ans, 110 ans, 100 120 ans anos, 110, 120, à aller couper du bois dans la ali forêt, cortando madeira na floresta, à le raboter, à le lisser, ali fazendo à todo aquele assembler trabalho, planche après juntar planche plancha e plancha, pour mais e mais bâtir planchas, une arche para poder construir capable uma arca, d'accueillir capaz de acolher des éléphants, elefantes, girafes, girafas, lions, leões, aigles et águias tous les animaux e todos os que le animais Seigneur a que o envoyés. Senhor enviou. Est-ce que vous vous rendez compte de cela? Vocês estão se dando conta disso? Plus d'une centaine d'années. Mais de 100 anos. Est-ce que Noé a perdu la Será foi? que Noé perdeu a fé? Est-ce qu'il s'est dit, ah, mais Será que ele falou que Seigneur, on est au beau Senhor, milieu de la forêt, nós je suis en estamos train aqui de no meio da construire floresta, estou aqui construindo ce navire. este navio? Et comment l'eau va faire pour venir? Como é que a água vai fazer para vir? C'est ce que É les isso autres que disaient os outros en se diziam, moquant de Noé. zombando de Noé. Ils se moquaient de lui en disant, ah, regarde ce fou là. Eles zombavam de Noé, dizendo Il esse est en train doido, de esse louco, bâtir un bateau bizarre construindo uma arca estranha, parce qu'apparemment il y barco aurait un estranho, déluge. porque parece que vai ter um Mais non, au beau dilúvio. milieu de la forêt, Mas estamos no meio da on floresta a des aqui. kilomètres de la Nós mer. estamos a quilômetros do Comment mar. une vague va Como é que venir uma et onda virá submerger e vai le pays? submergir o país? Sûrement qu'ils avaient des réflexions de ce genre et ils se Certamente moquaient. eles tinham Ils se reflexões moquaient desse de Noé, jeito ils se moquaient de sa e eles famille. zombavam de Noé e da sua família. Mais Noé n'a pas perdu la foi. Mas Noé não perdeu a Noé fé. a continué à prêcher Noé la justice. continuou pregando a Il a justiça. continué à prêcher. E ele continuou royaume des pregando cieux. no reino dos Et céus. une fois que le Pregando no Seigneur reino dos céus. a mis E uma à vez que o l'abri Senhor colocou Noé em et abrigo toute sa famille. Noé e toda a sua família. est-ce que quelqu'un peut me rappeler Mas le será nombre que de alguém personnes qui a été sauvées pode me lembrar quantas pessoas foram salvas, por favor? Le Vocês jour du podem me déluge, lembrar après no le dia déluge. depois do dilúvio? Combien Quantas de personnes pessoas? sont entrées dans Quantas l'arche, peuple de pessoas Dieu? entraram na arca, Est-ce que povo vous de savez Deus? ça? Vocês sabem disso? Quantas pessoas foram que La Bible entraram? nous donne la réponse. A Bíblia nos dá a resposta aqui.
8 8 personnes. pessoas somente. 8. La population mondiale aujourd'hui A população mundial de approche les hoje 9 está milliards talvez d'habitants. 9 milhares. Como é que fala? Já até esqueci. Milhões, milhares. Milliards. Alléluia. Desculpa. Les 9 milliards d'habitants. Mais de Vous imaginez, bilhões de habitantes. on va Bilhões. juste dire, si on fait un petit calcul, Quando vamos fazer talvez um tu pequeno cálculo. divises juste par Você vai dividir 10. por Hein? 10, não sei. Tu as peut-être Você vai 9, ter alors talvez millions, milliards, milliers. milhares. Bon, Ouais, on se bilhões. trompe. On n'est pas en mathématiques ici, Nós estamos em mais vous me matemática, comprenez. mas vocês entendem, né? Si juste on passe à Si 90 millions vamos- au lieu des milliards et milliers. Vamos passar por Juste 90 millions, qui est beaucoup 90 moins milhões, que é muito menos do que isso aí. à l'époque de Noé. Na época de Noé. Vous imaginez que sur tout ce grand Você nombre-là, imagina no meio de todo esse número de pessoas, il n'y a que 8 personnes só foi sauvées. 8 pessoas salvas. Juste 8. Somente 8. Et vous pensez que le Seigneur a hésité E você acha que o Senhor hesitou lorsqu'ils étaient en train de crier? quando eles estavam Noé! ali gritando: Noé! Noé! Ouvre-nous! Abre aqui, Noé! À ce moment-là, oui, ils Nesse ont eu la foi. Hein? ali eles tiveram fé, né? Lorsque le jugement est venu, ils Quando o ont tous cru en Dieu. hein. chegou, todos Lorsque creram em la Deus. pluie s'est Quando a abattue, chuva qui ne chegou pouvaient ali, plus s'agripper aux e branches que eles des não arbres, poderiam mais qui ne agarrar pouvaient plus os ramos s'accrocher à la das plus haute árvores, des que eles montagnes, não poderiam mais subir ils nas ont grandes tous montanhas. eu la foi, Todos peuple de ali Dieu. tiveram fé. Ils ont tous eu la foi. Todos ali tiveram a fé. Parce qu'ils ont Porque subi le eles- jugement. Ils ont vu le jugement Porque et ils ont eles subi. Ils étaient sofreram en o plein julgamento, que dedans. eles viram o Ils étaient en train julgamento. de le Eles vivre estavam là. ali vivendo Tout ce o qui était julgamento. annoncé, Tudo que ils étaient foi en train de le anunciado, vivre, eles de le estavam voir, vivendo, de le vendo, ressentir de sentir dans leur chair. nas Ils suas voyaient leur peles. vie E eles viram as suas quitter leur vidas, corps. que eram os seus corpos ali. À ce moment-là, oui, E ali, ils ont sim, eu la foi, eles tiveram a fé. mais il était trop tard. Mas já era muito tarde. Cette foi était vaine. Esta fé foi vã. Peuple de Dieu, Ô povo de Deus, la patience a paciência va avec la foi. vai com a fé. Et la foi pour grandir E a fé para crescer est éprouvée. é provada. Il y a des épreuves. Tem provas. Tu ne peux pas juste dire j'ai la foi Você não pode dizer, eu tenho uma fé. et il n'y a pas les œuvres. Et non C'est ce tem que le obras. Seigneur nous a enseigné. La foi sans les œuvres A fé sem a n'est obra, rien. sem as obras Donc não é nada. j'avais noté ce verset, mais malheureusement je Eu ne l'ai anotei plus. Si esse quelqu'un peut le trouver. versículo. Se alguém puder achar esse La versículo, por favor, foi eu va anotei. avec les œuvres. A fé vai com as obras. Si tu n'as pas les œuvres, ta foi Quando est você não tem creuse. obras, a fé é vazia. Elle est creuse. Ela é vazia. Parce qu'au moment où vient l'adversité, Porque quando où a vient adversidade l'épreuve, vem, il n'y a pas de quoi tenir. não tem como você segurar. Jacques 2, 17, merci Pasteur Maxime. Tiago 2, Jacques 2, 17, 17. et pourtant on était si près. Amém. Jacques chapitre 2, verset 17, il est dit, il en est ainsi de la foi, si elle n'a pas les œuvres, elle est morte en elle-même. Amém. Et Jacques 2, E 26, Tiago 2, 26. où il est dit, comme le corps sans esprit est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Amém. 2,17. Assim a fé é a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. E no versículo 27, porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. 2 Tiago 1,26. Não, 2,26. Amém. Amen. Amém. Lorsque tu as la foi, Quando il y a você des tem a œuvres fé, qui vont avec. Tem obras que vão Tu te juntamente mets com à ela. prier parce que Você tu crois começa a orar, qu'il y a Dieu porque qui você t'entend et sabe qu'il que va tem um Deus exaucer que tes te prières. escuta, que Et tu vai commences à adapter ton ouvir as tuas comportement orações. et à aligner ta vie E selon quando la você volonté de adapta Dieu. o seu Amen. comportamento Tu as alinhado à accepté vontade de Jésus-Christ Deus, comme ton você Seigneur et ton aceitou Sauveur. o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Tu lui as donné ta Você vie deu a tua vida para Ele. et tu as reçu E você le recebeu o Saint-Esprit Santo Espírito, qui est là pour que está ali t'enseigner para te ensinar à être agréable à a Dieu ser agradável a et Deus produire e produzir le fruit de o l'Esprit en fruto do toi. Espírito em ti. Et tout cela, peuple de E tudo Dieu, isso, povo de Deus, ne peut pas se faire não pode ser sans les feito épreuves. sem as provas. C'est comme si tu me dis, É como je se veux você être dissesse, musclé eu quero sans ser rien faire. musculoso sem fazer nada.
Bon, je vais reprendre encore un sujet bien Eu vou connu. pegar Désolé, mesdames. assunto bem conhecido. Je veux être mince et Eu quero ser élégante muito magra e elegante, sans faire d'efforts. sem fazer esforço. Alors qu'il faut faire des A hora que efforts. tem que fazer Si esforço. tu veux perdre 10 kilos, Se você quer perder 10 soit tu quilos, fais un ou déficit você calorique, faz soit tu te mets au sport. calórico, ou En tout senão cas, tu você trouves faz une esporte. solution. Você tem que Qu'elle achar uma soit solução extrême, que seja extrema, comme certaines qui se font como couper alguns l'estomac, que vão qu'elle cortar soit os seus douce, estômagos, comme ou certaines qui doce, se mettent como à faire de la aquelas gym. que vão fazer Peu importe, mais tu ginástica, fais quelque chose. mas você está fazendo algo. Pareil pour le jeune homme É qui a veut être mesma musclé, coisa il veut para développer ses o biceps. moço que quer ser Mais musculoso, c'est pas quer un desenvolver restant os seus devant la bíceps, PlayStation. não é. C'est pas en restant sur le portable en Non, train de ouais. scroller sur TikTok. Não é estando ali o tempo todo no celular, no TikTok, ou no Que vai fazendo devenir alguma musclé. coisa, que ele vai se tornar musculoso. Il faut qu'il aille faire un peu de Ele vai ter pompe. que fazer pouco Soulever de quelques exercício haltères. e ali pegar Pareil, maman. alguns Tu instrumentos. peux pas dire, ah, de je veux que mon musculação. enfant soit obéissant. Você quer que o seu filho, puis tu- mãe, tu por ne favor, l'éduques pas. que o seu filho seja obediente, mas você não educa o teu filho. Amen. Amém? Est-ce qu'il y a un peuple? Será que um povo está entendendo? C'est vrai ce que je dis? É verdade Est-ce ou não que je que eu me estou trompe? falando? Será que eu estou me enganando aqui? Dans tout ce que tu veux Em tudo que você quer, voir arriver, que você quer que chegue les até résultats você, que tu todos veux, os resultados que você quer. hein? C'est l'addition, c'est la Vai somme ser a soma, a de adição, a soma tes efforts. de todos os teus esforços. Et la foi E a fé est la somme é a soma des épreuves das provas que tu as traversées. que você Et atravessou plus tu ali. traverses des épreuves, Quanto mais você vai atravessar plus ta foi va grandir. provas, mais a tua fé vai crescer. Même voilà le problème. Mas aqui está o problema. Nous ne supportons pas Não l'épreuve suportamos as parce que provas c'est douloureux, porque é dolorosa, parce que ça prend du temps, porque isso leva tempo, parce qu'on demora, est en train de souffrir porque nós estamos sofrendo et qu'on ne voit rien e que venir. não vemos nada chegar. Et pourtant, quand ça E arrive, portanto, quando isso chega on até est nós, tellement heureux. ficamos tão felizes. Israël a Israël attendu plus de 400 Esperou ans mais de 400 pour anos être délivré para ser liberto de la servitude en Égypte. da servidão, da escravatura no Egito. Et pourtant, E, portanto, après plus de 400 ans de mais de souffrance, 400 anos de sofrimento, d'humiliation, de humilhação, une fois qu'ils ont été enquanto délivrés, eles foram libertos, 3 jours après avoir 3 loué le dias Seigneur, depois de ter louvado ao Senhor, la Bible dit a bien, Bíblia diz, dans Exode, no livro de sans Êxodo, boire, sans manger, sem pendant beber, 3 sem jours, comer, mais ils de étaient 3 en train de dias, célébrer, de eles louer estavam Dieu. celebrando e louvando a Deus. Ils ont commencé à avoir faim. Eles começaram a ter fome. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? E o que foi que eles disseram? Ah, pourquoi on nous a délivrés de Porque l'Égypte? nos libertaram do Egito. Au moins on mangeait, on Ao avait du menos pain, ali on avait des concombres, on comíamos, avait... tínhamos todo tipo de de quoi alimento, manger, de tínhamos quoi boire. do que comer, do que beber. Moïse, tu nous as Moisés, emmenés. você não levou dans le Moisés, désert. no deserto, Moisés, Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas onde de não tem água, nourriture. não tem comida. Et voilà les reproches. Et voilà Aqui les estão as reproches. críticas. 400 ans en train de crier misère. 400 anos gritando miséria ali. Même pas une semaine tu es délivré. E não tem nem mesmo uma semana que você foi liberto. Et ta foi est retombée. E tua fé caiu de novo. C'est vraiment terrible, peuple É de Dieu. muito terrível isso. C'est pour ça que je me dis par É moment, on por n'est isso que eu pas digo que prêt à muitas recevoir la vezes não estamos bénédiction. prontos para receber a C'est pour ça bênção. que le É Seigneur por isso que o Senhor a été très foi ferme avec muito son peuple. firme com seu povo. Et il a eu beau parler, E ele falou beau parler, muito. Falou, o Senhor malgré falava les muito. épreuves, malgré E tout ce qu'ils ont apesar das subi, provas que eles sofreram, tudo aquilo ali, Israël a continué de Israel pécher contre le continuou Seigneur. pecando Et nous, contra o l'église de Senhor. Christ, E nós, nous a ne sommes igreja pas de si Cristo, différents. não somos tão Parce que diferentes nous venons assim. Porque avec nós notre viemos, orgueil, a gente vem com o nosso nous disons, orgulho, j'ai la foi, e nós j'ai la dizemos, foi. eu tenho a fé, eu tenho a fé. Mais si nous, Mas se nós, alors moi je dis beaucoup nous eu digo ici, muito nós, parce que je considère qu'on porque est quand eu même dans un considero que confort. nós estamos num conforto. Mais il y a en Inde, et ça a Mas été marqué, na Índia, e eu fiquei muito marcada, un évangéliste Tem qui a été evangelista battu et que laissé foi pour mort. e que foi En Inde. ferido e En deixaram Inde, ele où il como y a morto. beaucoup d'idolâtrie. Na Índia, que tem muita idolatria naquele lugar. En Inde, où ils Na adorent Índia, la vache, onde eles adoram a vaca, l'animal. o animal. Il ne faut même pas heurter cet animal. E eles nem... Si tu marches dans la se rue você andar na rua et qu'il y a une vache, un e se bœuf tiver qui passe, uma vaca ali passando, tu dois limite te prosterner et laisser l'animal você passer. tem que se prostrar para aquele animal e deixar aquele animal passar.
Je vous parle d'un pays où Eu tô l'idolâtrie est falando très de très um país forte, peuple de onde a Dieu. idolatria ali é muito forte. Et là-bas, il y a un homme. E ali tem um homem. Il a été prêché E ele l'évangile. foi pregar o evangelho. Et les idolâtres, E os idólatras mécontents d'entendre la bonne que não nouvelle, estavam muito contentes com d'être corrigés par la parole. que não estavam contentes de receber Et je aquela le palavra, crois de que ser ce corrigido por aquela frère-là, palavra. E eu creio Je que suis aquele même pas irmão, digne, je suis même pas digne de dire que eu c'est não mon sou frère nem tellement digna il de est dizer dans meu irmão. il est dans une dimension où Ele je ne está suis numa pas. dimensão que eu ainda não estou, não cheguei. Il est venu sur moi avec sagesse, E ele foi com muita sabedoria annoncer la bonne nouvelle conduit par le anunciar a Saint-Esprit. boa palavra Il a conduzida pelo été Espírito battu. Santo e bateram Il a nele. été battu. Ele bateram Ça s'est passé nele. récemment là. Et Isso laissé se pour mort. passou, isso aconteceu recentemente e deixaram ele por Et dans les morto. pays E nos países où il y a d'autres religions, onde tem outras religiões, où les chrétiens sont brûlés onde os vifs, cristãos são imolados, são queimados vivos, où on veut avant de les exécuter, antes mesmo de on les force executá-los, à renier leur e foi, forçam eles a renunciar insulter à sua Dieu fé e insultar à a Deus accepter une autre e religion aceitar uma outra religião avant de les assassiner. antes de assassiná-los. Qu'en est-il de E eles, eux? Ils ont une foi. eles têm uma fé. Ils ont la foi Eles qui est têm décrite a dans le fé livre que está d'Apocalypse. escrita no livro de Lorsque Apocalipse. le Seigneur Quando parlait o aux Senhor 7 églises, falava às 7 tiens igrejas, bon jusqu'à la mort fique firme até a morte et tu recevras la e couronne você de vie. vai receber a coroa da vida. C'est ce qui est dit dans É isso que está Apocalypse, dans escrito les no premiers livro de chapitres. Apocalipse nos primeiros Mais capítulos. nous, aujourd'hui, en Mas Guyane, hoje aqui na Guiana Francesa, on va te dire, jeune, vamos prie. dizer, ô irmão, On va te dire, viens vai évangéliser. dizer, ô moça, rapaz, venha, vamos evangelizar. Et toi, tu vas dire à quoi ça E você sert? vai dizer o que? Ah, você vem Il y a aqui. déjà le pasteur, il y Já a tem déjà le pastor, bishop, il y já a tem déjà a la bispa, sœur qui va já tem a irmã que vai évangéliser. evangelizar. Et le nombre d'âmes dans l'église E o n'augmente pas. número das almas Qu'est-ce na que ça igreja va faire si moi j'y vais? não aumenta. Ça va pas changer Eu vou grand-chose. dizer, eu vou fazer o quê? Isso não Il vai n'y a pas de mudar muita coisa. mobilisation. Não tem Sauf pour l'amusement. Somente para o divertimento. On arrive ici en Guyane et dans les pays nos confortables. países confortáveis. Aller faire des boîtes de nuit pour Jésus. Tem boate de Je dis noite para bien, Jesus. des boîtes de nuit, des boîtes de Existe nuit pour boates Jésus. Para Jesus. Ils disent que c'est em pour certos Jésus. lugares. Eles dizem que é para Des Jesus. sites de rencontre pour Tem chrétiens. canais de encontro para Jesus, para Jesus. Par Jésus, pour Jésus. Tu peux le dire, ma soeur? Por Jesus e para Jesus. Comme si ce genre de choses est une Como inspiration de se Dieu esse tipo de coisa d'aller faire fosse une uma discothèque inspiração de chrétienne Deus de fazer, de criar uma où des hommes et des femmes non para mariés Jesus, vont onde danser homens e ensemble. mulheres não casados vão dançar juntos. Mais nous savons que la Mas nós chair est sabemos faible. que a carne é fraca. Alors pourquoi la soumettre à la Então, por tentation? que vai submeter essa carne à tentação? Por quê? Aleluia. Peuple de Dieu. Povo de Deus, Même les chantres aujourd'hui até mesmo os qui veulent chanter pour Jésus. até mesmo os cantores que querem cantar para Jesus hoje. Il y a des musiques. Tem então Que tantas sont dites músicas chrétiennes. que se dizem ser cristãs. C'est tout ce qu'ils ont. Hein. C'est É tudo que eles têm. c'est l'appellation chrétienne. Somente Mais il n'y a rien de o chrétien nome dedans. cristão, mas não tem nada de cristão Il n'y a ali rien de dentro. chrétien dedans. Não tem nada de cristão ali dentro. Et donc, où est la foi Onde está a fé et les œuvres de la e as foi obras da fé? à vouloir faire du À copier-coller querer fazer dans l'église copiar e des colar, choses du monde. copiar as coisas do mundo e colar na igreja. C'est comme Israël a É como fait. Israel fez. On a quitté le monde. Deixou o On a mundo. quitté les pratiques Deixou as mondaines. práticas On a mundanas. quitté la discothèque. Deixaram discotecas. On a quitté les soirées Deixamos en as train de noites boire avec les bebendo amis. com os amigos. On a quitté Deixamos pour se retrouver dans para la nos même chose, encontrarmos juste nas mesmas avec coisas, l'étiquette mas chrétien somente dessus. com uma etiqueta cristã Et quelques colada. musiques qui disent E gloire à algumas Dieu. músicas que dizem, glória a Jésus. Deus, Jesus. Où est la différence? Onde é que está a diferença? Où est le Saint-Esprit? Onde é que está o Espírito Santo? Où est la foi? Onde é que está a fé? L'une des premières œuvres Uma das primeiras obras que la foi que a doit fé générer en toi, tem que c'est la repentance. La haver em você é o repentance arrependimento. est O arrependimento une des œuvres é de la uma das foi. obras da fé, o arrependimento. Je répète, Eu repito, la repentance o est une arrependimento œuvre de é foi. uma obra de fé. Parce que tu te remets en Porque question. você vai te examinar, Parce que tu você vai te t'examines. questionar, te examinar. Et
à la lumière de la parole de Dieu, na luz da palavra de Deus, tu vois que tu as eu des você attitudes et vê des que você comportements teve atitudes qui e ne sont pas à la gloire de Dieu. comportamentos Et que tu não vas foram da glória de confesser Deus. cela au E você vai Seigneur confessar et isso tu ao lui demandes de Senhor. te E você vai pardonner. pedir ao Senhor para te perdoar. Tu abandonnes ces E você mauvaises abandona essas pratiques más práticas. et tu apprends de E você nouvelles. aprende novas. Si tu mentais beaucoup, Se você mentia tu arrêtes muito, de mentir você vai parar de mentir. et tu apprends à dire la E vérité. você vai aprender a dizer a verdade. Combien même ça fait mal, Até mesmo se isso combien doer, même tu as peur. até mesmo se você tiver Moi, medo. c'est ce que je dis à mes É enfants. isso que eu digo a meus filhos. Tu as fait une bêtise. Você fez uma Ne besteira. me mens pas. Não minta. Si tu me mens, tu vas avoir Se une você correction mentir, plus sévère você vai ter uma que si correção tu me muito dis mais la severa vérité. se você me dizer a verdade. Parce que la Bible dit Porque a Bíblia diz que les menteurs sont que enfants os du diable. mentirosos são filhos do diabo. C'est ce que j'enseigne à mes É isso que eu enfants. ensino aos meus filhos. Mais par moments, Mas muitas vezes ils ont peur. eles têm medo. Ils disent, mais je veux pas que tu sois Eu digo, sévère mas eu avec não quero que moi. você seja severa comigo. J'ai peur, maman. Eu tenho medo. Je dis, mais tu as peur de Eu quoi? digo, você tem medo de quê? Quand t'as été faire ta bêtise là, Quando você t'as foi fait pas fazer a peur. tua Hein? besteira, você não teve medo? Quand t'as pas écouté la Quando maîtresse você là, não escutou, t'avais pas peur? você não Tu escutou as a tua pensé, ne professora, serait-ce você não qu'une teve seule fois, medo. Você à ma pensou uma réaction vez lorsque j'allais apprendre na ta bêtise? reação que eu ia ter quando eu soubesse da tua besteira que você fez? Non, maman. Não. Et não, maintenant tu mamãe. as peur? E agora você tá com medo? Fallait avoir peur avant. Tinha que ter medo antes. Fallait avoir peur avant. Tinha que temer antes de C'est que je fazer a n'ai pas besteira. fini de t'apprendre, mon fils. É porque eu ainda não parei n'ai pas de te fini de ensinar. t'apprendre, ma fille. Não, ainda não terminei de te ensinar, meu irmão, meu filho, minha filha. Par moments, ils me Muitas cachent des vezes choses. eles me escondem Mais je coisas, leur meus dis filhos, toujours, mas eu digo je sempre, finirai toujours par eu savoir. vou saber, vai chegar um momento Parce que que eu vou Dieu finit saber. toujours par tout mettre à la Porque lumière. Deus, ele coloca Je tudo à finirai luz. toujours par savoir. Alors autant Deus, me ele dire. coloca tudo à luz, ele vai me deixar saber. Et toi, E você? lorsque tu viens te repentir devant Quando la você face de vem se Dieu, arrepender devant le diante da trône face de do Dieu, Senhor, diante do trono ne lui do cache Senhor, rien. não esconda nada para o Senhor. C'est faire preuve de Aleluia. courage Isso é prova, fazer prova de et coragem d'humilité, e de humildade, d'avouer ses crimes, ses péchés, de falar dos Au seus Senheur, crimes, dos seus pecados, qui a tout pouvoir que tem todo o poder pour te condamner, para te condenar, de mais qui, confessar os au seus lieu de crimes, te condamner, te fait ao grâce. invés de... Tu pode repetir? Mais au lieu de te condamner, Ao il te invés fait de- grâce. Ao invés de te condenar, o Senhor vai te fazer graça. Le Seigneur te fait grâce. O Senhor, ele Cela ne veut faz pas graça. dire que ton péché n'a pas de Isso não quer dizer conséquences. que o teu pecado não vai ter Et je consequência. vais prendre l'exemple des E eu vou discothèques. tomar o exemplo de algumas discotecas. Tu vas danser Você vai danser, dançar na ou discoteca. tu es juste en train de flirter avec onde le você garçon, está ali vous vous se envoyez des flertando snaps, com um jovem e et você puis vai ça va plus loin, ça e va você vai plus loin, trocar Snapchat. et tu Isso vai ter mais tombes longe. dans E aí l'immoralité, você tu cai na tombes dans... imoralidade, você cai fornication. na fornicação. Et puis demain, tu es enceinte. E amanhã você está grávida. Et puis il veut pas se marier avec E toi. ele não quer se casar com você. Ben écoute, Mas escuta, tu vas bien devoir faire avec você cette grossesse. vai ter que viver com essa Et si tu veux gravidez. aller avorter avec la E se connaissance você de la for parole de Dieu, abortar, tendo conhecimento da Après palavra avoir de Deus, entendu de ter que même escutado avorter, e de c'est ir tuer quelqu'un. Abortar é matar alguém. Même si tu vois pas le petit Mesmo être se qui você não grandit dans vê ton o ventre, pequeno tu as ser que été está enseigné, crescendo, você foi ensinado, mais tu vas quand même le faire. mas mesmo assim você vai fazer. Tu vas dire, mais Seigneur, il faut que je répare Você vai ma dizer, mas Senhor, eu bêtise. tenho que consertar a minha besteira. Mais dès le départ, il Mas fallait pas aller desde o flirter. início, você não deveria ter ido se fretar. Et il y a eu le fruit de la Houve o désobéissance. fruto da desobediência. Tu dois assumer. Você vai ter que assumir. Pourquoi ce sera cet être innocent qui va devoir Porque este subir ser inocente vai ter que sofrer. alors que c'est vai toi ter qui as que été pagar. cherché. Hora C'est que vous qui êtes você allé chercher. foi você que foi buscar isso, você que foi fazer Et isso. voilà pourquoi dans l'assemblée, il y a É des por isso que na avortements. Assembleia existe abortos, Il y a la fornication. tem fornicação, Il y a le mensonge. tem a mentira, Il y a des serviteurs qui Tem se servos servent dans les offrandes. que se servem nas ofertas, Il y a même des serviteurs. até mesmo servos. Des serviteurs, c'est même pas des serviteurs, ce sont não é nem les servos mercenaires. isso. Tem Ils mercenários. viennent déguisés en vêm- serviteurs. Eles vêm Ils abusent como du peuple. servos e eles abusam Ils abusent du do peuple. povo, eles abusam do Ils povo, abusent de eles la aproveitam vulnérabilité. do povo, eles aproveitam da Ils abusent de la vulnerabilidade, faiblesse. da fraqueza do povo. Amém. Amen. Amém.
Et aujourd'hui, lorsque nous allons E vers ces hoje, personnes-là, quando a gente vê essas pour leur prêcher pessoas l'évangile de para vérité, pregar o evangelho da verdade, ils veulent pas nous croire. eles não querem crer. Ils ont été blessés. Eles foram feridos. Leur foi As suas a fés, été piétinée a fé par les deles mercenaires. foram pisados Mais Dieu pelos continue de mercenários. parler. Mas Deus continua Dieu falando. appelle. Deus chama. Dieu veut faire une œuvre en Deus quer chacun fazer d'entre uma nous. obra em cada de nós. Dieu veut guérir. Deus quer Dieu veut curar. restaurer. Deus quer Dieu veut restaurar. bénir. Deus quer abençoar. Mais il faut être patient. Mas temos que ser Et il faut se pacientes. préparer pour E temos cela. que nos preparar para isso. Et donc, Então, être patient dans la foi ser paciente na fé sert à te préparer serve para te preparar. et permet à Dieu E permite a Deus de te démontrer à quel de point te il demonstrar t'aime. o quanto Ele te ama. Parce que tu es sorti d'une Porque condition você saiu de uma condição pour arriver dans une autre para chegar numa outra et il t'a laissé le temps. e Ele te deixou o tempo. 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Allons-y ensemble. 2 Pedro, capítulo 8. 2 Pierre chapitre 3 verset 8. Capítulo 3, versículo 8. Capítulo 3, versículo 8. Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer. C'est que devant le Seigneur, un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrassés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Amen. Amém. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia é para o Senhor como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não é tardio a respeito da sua promessa, ainda que alguns homens a tenham por tardia. Mas é longânimo para conosco, não querendo que nenhum se perca, senão que todos cheguem ao arrependimento. Mas o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos hão de derreter com calor intenso, e a terra e as obras que nele há se queimarão. Amém. Jacques chapitre 5 verset 7. Jacques chapitre 5 verset 7. Tiago capítulo 5 versículo 7. Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Amen. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience, les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Amen. Amém. Tiago capítulo 5, versículo 7. Sede, pois, pacientes, irmãos, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra e o aguarda com longa paciência até que receba a chuva temporã e seródia. Sede vós também pacientes, fortalecei os vossos corações, porque a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, a fim de que não sejais condenados. Contemplai o juiz que está à porta. Tomai, meus irmãos, os profetas que falaram em nome do Senhor, por exemplo de aflição e paciência. Amém. Galates 5, verset 22. Galates, chapitre 5, verset capítulo 22. 5, versículo 22. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Amen. Amém. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fé, brandura, temperança. Amém. Dans le livre de Jacques tout à l'heure, No livro de Tiago, le que Seigneur, nós lemos, au travers de son o Senhor, serviteur, através do seu exhorte servo, les frères et sœurs exorta os irmãos e as à la irmãs patience, à paciência, jusqu'à l'avènement de notre até Seigneur a volta do Jésus-Christ. nosso Senhor Jesus Et il a Cristo. pris
comme E ele image tomou le como laboureur. imagem On peut o dire le lavrador, cultivateur. aquele que colheita, L'agriculteur. o agricultor. L'agriculteur, pour O pouvoir agricultor, obtenir ses para fruits et ses poder ter légumes, os seus frutos il e doit avoir de legumes, la ele tem que ter patience. paciência. Et nous aimons bien utiliser cette E expression. nós gostamos La de usar moisson essa est expressão, grande. dizer que a Ça colheita veut dire é que nous grande. sommes le champ du Seigneur. Queremos dizer que nós Et le somos o campo Seigneur do a Senhor. besoin de nous E o récolter. Senhor precisa de nos Mais nous ne colher. sommes pas encore prêts Nós não pour estamos être prontos moissonnés. ainda para ser Nous, para les arbres vivants, nós as árvores qui vivas, devons produire le que fruit temos de que l'esprit. produzir o fruto do Espírito. Le fruit de l'esprit O qui fruto do a Espírito plusieurs que tem vertus. várias virtudes. Je précise, Eu il y a un seul fruit. só tenho um só fruto, C'est fruto pas só. des fruits de Não são l'esprit. frutos do Espírito. Un fruit, fruto só. le fruit de l'Esprit O Saint fruto de do Dieu Espírito Santo de qui Deus, se développe en que se chaque desenvolve em cada enfant du Seigneur cada filho do et qui a Senhor. plusieurs E que tem vertus. várias virtudes. Et parmi toutes ces E vertus, em todas essas nous virtudes, retrouvons la foi. nós encontramos e la a patience. fé e a paciência. Tout ça pour vous dire que cela va ensemble Isso para vous dizer que tudo isso vai avec junto les autres vertus. com as outras virtudes. Et c'est au fur et à mesure des E épreuves. pouco a pouco, com as provas, Parce que même pour un arbre qui porque doit até mesmo pousser com uma et árvore produire du que tem fruit, que crescer e produzir frutos, c'est une épreuve. é uma prova. Une si petite graine Uma pequena, um mise pequeno en terre. grão que foi enterrado ali pour qu'il puisse avoir para haver la germination. Alors ce sont germinação. des termes agricoles, São mais on termos va dire agrícolas. plus simplement. Vamos Pour que la dizer, petite tige puisse para pousser là, que esse ramo possa crescer ali, il faut de la force. Hein? tem que ter muita força. Et puis quand le vent souffle, E quando o vento et puis quand sopra, les animaux et quand os viennent pour animais pouvoir, les chenilles, les cochenilles, etc., todos esses viennent pour animais attaquer vêm para poder atacar le jardin, o jardim, le potager, peu importe. Il faut tenir. tem que estar firme, Et il não faut é? prendre soin. E tem que L'agriculteur, cuidar. le O cultivateur doit prendre soin de son agricultor jardin. tem que cuidar do seu Tu jardim. es à la fois cette graine Ao qui mesmo grandit tempo, você esse grão que et está l'agriculteur. crescendo e o agricultor. Tu dois prendre soin de ce qui Você a été tem que semé cuidar en toi. daquilo que foi semeado em Tu você. dois le protéger. Você tem que proteger. Parce que c'est ta nouvelle identité Porque qui é se a sua développe. nova identidade que está se C'est desenvolvendo. les nouvelles vertus. É as les novas nouvelles qualités. virtudes, as novas Ta nouvelle qualidades, personne a sua nova qui est en train de se pessoa développer. que está se Et tu dois desenvolvendo. prendre soin avec foi E et você patience tem que cuidar com fé e paciência pour pouvoir développer toutes para les poder vertus. desenvolver todas as virtudes. Foi, patience, Fé, bonté, paciência, bondade, bienveillance, bondade, amour, amor, paix. paz. Peuple de Dieu, Ô povo de Deus, il faut de la force. Hein? tem que ter muita força, não Il é? faut de la force. Tem que haver força. Il faut par moment retirer les E branches muitas vezes mortes. tem que tirar Il os faut ramos mortos. par moment couper E même. muitas vezes até mesmo cortar. Et ça fait mal. Isso dói, não é? N'est-ce pas que ça fait mal? Isso dói. Il n'y a pas... Dis-moi, enfin dis-moi. Est-ce qu'il y a une chose que le Será Seigneur que t'a tem demandé d'abandonner algo que o Senhor mandou você abandonar et ça a été ultra e que facile? foi muito fácil? Est-ce qu'il y a une chose que Será le que Seigneur tem t'a uma dit, écoute, coisa que maintenant mandou tu me você suis, abandonar, porque agora mais você il faut tem que me tu seguir, abandonnes telle mas chose. você vai ter que abandonar Et tal pour toi, coisa ça a na tua été vida. super Isso facile. para você foi muito fácil. Quelque chose auquel tu tiens. Algo que você gosta muito, que você está agarrado ali com Et aquela puis ça a coisa. été très très facile. E foi tão Ah fácil. Seigneur, je fais ça facile. Ah, Senhor, isso eu faço facilmente. Comme dit mon fils, Como ah meu ça c'est filho du diz, gâteau. Ah, isso aí é Est-ce brincadeira, que isso tu não peux é me nada. dire que tu as vécu quelque chose comme ça? Mas será que você pode me Tu dizer as que você abandonné viveu un algo que péché, você là? abandonou um pecado? Un péché auquel tu t'es accroché Um pendant pecado que des você estava années. agarrado ali durante muitos Tu l'as anos. abandonné en un E claquement de você doigts comme ça. abandonou assim, num piscar de olhos assim. Je dis pas que c'est pas possible. Hein? Eu não estou dizendo que não é possível. Nous avons bien vu Nós l'apôtre vimos Paul o apóstolo qui a Paulo, changé que radicalement. mudou de maneira radical. Mais nous n'avons pas tous les mêmes Mas não conditions. temos as mesmas condições. Nous ne sommes pas tous nés avec les Não mêmes somos forces. todos, não temos todos a mesma Nous força. n'avons pas tous la même histoire. Não temos todos as mesmas histórias. Peut-être que pour toi, ça a été Talvez que pra moins você difficile foi menos d'abandonner difícil de certaines abandonar choses certas coisas. que pour ton frère ou pour ta sœur. E com relação ao teu irmão, tua irmã. E já Mais- pro teu irmão, tua irmã já foi difícil. Il n'y a pas eu une seule chose que Não tem quelqu'un a uma dû abandonner coisa que a pessoa abandonou et ça s'est fait sans douleur, e que não foi feita sem dor. Não existe. sans effort. Sem esforço. Oui, sem ma sœur. esforço. Amen. Amém. Et c'est pas tout le monde qui est visité du E Seigneur nem, de la même nem manière. todos são visitados vrai.
visitado Le Seigneur pelo Jésus Senhor est do venu mesmo- en personne da pour pouvoir mesma- parler à da l'apôtre mesma, Paul. da mesma forma. Mais nous, O Senhor Jesus veio n'avons de pas eu maneira toute cette pessoal grâce. falar com o apóstolo Paulo. mais le Nem Seigneur todos se são manifeste à visitados chacun no mar. d'entre nous. Et c'est pour cela qu'il faut E avoir é la por foi. isso que tem que ter a fé. Lorsque le Seigneur, Quando o en Senhor- évangélisation, c'était puissant. E na evangelização On foi a muito évangélisé poderoso. quelqu'un. Nós evangelizamos Il nous a alguém. témoigné E ele que sa vie testemunhou était catastrophique, que sua vida foi catastrófica. mais que Dieu a fait quand même Mas pour que lui. Deus fez algo por ele. Mais quand nous sommes allés le voir, E quando nós fomos nous lui avons vê-lo, dit, mais il y a quelque chose nós en toi. dizemos, tem algo em você. Il y a quelque chose en toi. Tem Dieu algo em t'appelle. você e Deus está te chamando. Ça veut dire que le Seigneur nous attend dans d'autres dimensions Isso quer dans dizer la que o foi. Senhor está nos Le Seigneur nous attend aguardando. dans les O hauteurs. Senhor está nos aguardando em de la outras foi. dimensões. Des nos dimensions qu'on ne peut altares même da pas fé, imaginer. Em dimensões que nem sequer podemos imaginar. En d'autres termes, Em peuple de outros Dieu, termos, povo de Deus. si nous allons dans 2 Pierre au chapitre Vamos 1, no livro de 2 Pedro, no capítulo 1. la patience dans l'épreuve nous permet de A développer paciência na prova vai nos ajudar a desenvolver les autres vertus as outras virtudes que le Seigneur nous demande d'avoir que o Senhor nos lorsque pede le de fruit ter de l'esprit quando o grandit en fruto do nous. Espírito cresce em nós. Quelqu'un qui réagit au quart de Alguém tour, que reagir assim de maneira impulsiva. tu viens, tu lui dis quelque chose qu'il n'aime pas, Você diz algo que ele não gosta. il va venir, il va t'insulter. Ele vai vir, ele vai te insultar, vai te xingar. Quelqu'un à qui Alguém tu as fait quelque Se você chose, fez algo, il va venir et il va ele rouler de vai choc vir avec toi à terme e ele vai querer até parce que tu brigar com você, l'as regardé très mal. porque você olhou Ça para arrive, ele hein? de uma En má Guyane, maneira. malheureusement, il y a un Na jeune homme qui a Guyana, perdu la vie Tem à jovem cause d'un que perdeu a regard. vida por causa de um olhar. C'était il y a très longtemps, Isso faz muito tempo já une isso. dizaine, une quinzaine d'années. 10, 15 anos atrás, mais ou menos. Il a perdu la vie Ele perdeu à a sua cause d'un vida regard. por causa de um olhar. On l'a tué. Mataram ele. Vous voyez comment, Então au você fil vê des como temps, hein, que malgré tout ce qu'on a pouco, tous pouco, vécu, tudo que nós vivemos, le cœur de l'homme o coração est toujours do aussi rempli de homem méchanceté. está assim tão cheio de maldade. Et donc, pour pouvoir Para développer la poder paix, desenvolver l'amour, a paz, la o amor, bonté, a la bondade, bienveillance, a benignidade, il te faut bien la foi et la patience. você tem que ter a fé e a paciência. Il te faut bien la foi et la Você tem que patience. ter fé e paciência. Amen. Amém. Nous allons lire très rapidement Vamos Jacques ler 1 avant d'aller dans 2 Pierre. Rapidamente aqui, Jacques chapitre 1 Tiago, verset 2. Tiago, Nous allons le relire. Tiago, Jacques chapitre 1 verset 2 à 4. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. En d'autres termes, em outras palavras, il t'arrive des situations tem situações que chegou até você qui éprouvent ta vie, que prova qui tua éprouvent vida, ta patience, que prova tua paciência, qui éprouvent ton amour, que prova teu amor, qui éprouvent que prova toutes sortes de choses en toi. todo tipo de coisa em você. Et tout cela, E tudo isso, ces épreuves-là, essas provas vont permettre de voir si tu vão as la foi permitir de ver se você et si tem tu as fé vraiment changé. e se realmente você C'est ce mudou. qui est dit dans les versets É isso suivants. que está escrito no versículo. Sachant que l'épreuve de votre foi Sabendo disso, produit que a la prova da patience. vossa fé opera a paciência. Donc quand tu es dans l'épreuve Então, quando você está na prova et que tu décides de tenir et que de ne você pas decide céder, ficar firme e não ceder, tu décides de ne pas você céder à la decide violence, de não ceder à tu décides de ne pas violência. céder à la Você pression decide sociale, de não tu décides ceder à que au pressão lieu d'aller social. Você, vendre la drogue, em vez de você ir vender droga, au você lieu de decide, faire la mule, em vez de fazer chercher un travail a honnête. mula e procurar trabalho honesto, il faut de la tem patience, que ter a il paciência, faut de la tem que ter persévérance, il perseverança, faut de la résilience. tem que ter a Parce qu'il y a une resiliência, pression. porque existe uma Tout pressão ça, c'est ali. dans l'épreuve. Tudo isso está dentro da prova. Et donc, il est bien dit, sachant que l'épreuve de escrito votre que- foi, Sabendo pardon, disso que a prova da produit vossa la fé patience. opera a paciência. mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. E que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Et donc, plus tu t'accroches à Então, Dieu quanto avec mais foi, você se agarra em Deus com fé, dans la patience, na paciência, cette foi grandit, esta fé cresce. tu persévères Você persevera dans la prière, na oração. tu persévères Você persevera dans la présence de na Dieu, presença de Deus. tu restes au Você pied du fica Seigneur. no pé do Senhor, aos pés do Senhor. Et donc, tu es en train de Então você résister. está resistindo.
Tu es en train de résister Você está à resistindo la pression de à l'ennemi, pressão do inimigo, à la pression sociale, pressão social, à la pression de tes à parents, pressão dos à la teus pression de pais, tes à amis, pressão dos seus aux amigos, insultes qui aos pleuvent comme ça, xingamentos que chovem assim, au harcèlement, ao assédio, aux bullying, abus, aos abusos, à l'injustice. à injustiça. Tu n'es pas en train d'éclater Você não está, en disant mais pourquoi? você não está ali Pourquoi se vous me enraizando, faites ça? dizendo por que você faz isso comigo? Não. Por quê? Não. Tu es en train de faire Você está ce que Christ a aquilo fait que avant Cristo toi. fez antes de você. Tu es patient Você é et tu paciente. tiens bon dans l'épreuve. Você La fica Bible dit bien dans firme na Ésaïe, prova. O Senhor il diz a em été Isaías amené à que ele l'abattoir. foi Il levado n'a ao pas ouvert la bouche. batodouro e ele não nem sequer abriu a boca. Il s'est laissé faire. Ele se deixou. Parce que lui-même, l'auteur et le Porque consommateur de ele notre é o foi, la Bible autor e enseigne, consumador da nossa fé, a Bíblia nos ensina. lui-même est venu nous montrer Ele la mesmo, foi. o Senhor Jesus, veio nos mostrar a fé. Il est venu nous montrer la Ele foi. veio nos mostrar a fé. Amen. Amém. Et donc, ce laboureur, cet agriculteur Então, qui esse attend agricultor patiemment. que espera pacientemente. Je t'ai dit tout à l'heure, tu es en Eu même temps disse ainda cette agora, graine, cet você arbre é esse grão et le jardinier, Eu- l'agriculteur qui en prend soin. e o agricultor que ao mesmo tempo você é Mais esse au-dessus de grão toi. e você esse agricultor que cuida. Il y a le propriétaire du champ. Mas acima de você tem o proprietário Tu do es une campo. graine qui a été semée dans un Você champ é grão que foi enterrado ali naquele campo et le propriétaire e du o champ, proprietário, o dono do il campo, veut te récolter. ele quer te colher. Mais il attend que tu sois arrivé Mas ele quer que você chegue le plus près possible o de mais ses attentes. próximo possível da espera Parce qu'il dele. sait que la chair est faible, Porque ele sabe que a carne é mais que fraca, l'esprit est mas que o disposé. espírito está disposto. Parce qu'il sait que c'est Porque ele difficile. sabe que é difícil. Et c'est pour ça qu'il a envoyé É le por isso que Saint-Esprit. ele enviou o Espírito Santo. Il nous demande juste d'avoir la Ele só foi. nos pede de ter a fé. Il nous demande juste de Ele croire. nos pede somente de Il crer. nous demande juste d'être patient Ele só nos pede de sermos et de nous pacientes aimer les uns les e de autres. nos amar uns aos outros. 2 Pierre 1, verset 5 à 7. Segunda Pedro, 2 Pierre chapitre 1, verset 5 à 7. Nous allons bientôt conclure. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la connaissance, à la connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la patience, à la patience la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à l'amitié fraternelle l'amour. Amen. Segunda Pedro, capítulo 1, versículo 5. E além disso, com toda diligência, acrescentai virtude à vossa fé, e a virtude o conhecimento, e ao conhecimento a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade a gentileza fraternal, e a gentileza fraternal a caridade. Amém. Alors, les premières exhortations, As primeiras exortações. tout ce que le Seigneur nous demande de tudo que joindre, aquilo que o donc, Senhor à la nos fois la pede de vertu, acrescentar a la fé, connaissance, o la maîtrise de conhecimento, soi, tout a cela, temperança. c'est entre toi et Tudo Dieu isso é entre você que e ça se Deus, passe. que isso acontece. Amen. Ça veut dire que ce sont des São vertus que tu dois virtudes acquérir. que você tem que adquirir. Ce sont des qualités que tu São dois avoir. qualidades que você tem que ter. Et ensuite, lorsqu'il dit E logo quando la ele patience, diz a paciência, la piété, a l'amitié piedade fraternelle e a gentileza fraternal et l'amour. e o amor. Là, ça concerne ta Tudo relation isso avec les autres. isso se trata da tua En relação même temps com os avec outros. Dieu, mais aussi Ao avec mesmo les tempo autres. com Deus e também Parce com que là os où le outros, Seigneur nous para com os demande outros. beaucoup d'être Porque patient, o Senhor nos pede c'est muito bien de ser les uns paciente. envers les É autres. uns para com os outros. Parce que le Seigneur Porque nous o appelle à Senhor la communion nos fraternelle. chama à comunhão fraternal. Parce que le Seigneur nous Porque appelle ele à nos former le chama corps de a Christ, formar o corpo de Cristo. l'église du A Seigneur. igreja do Senhor. Nous devons donc, comme Nós temos l'exhorte que, le Seigneur como nos Jésus, exorta o Senhor au travers Jesus, de son serviteur, através do l'apôtre seu servo, o Paul, apóstolo Paulo, nous supporter. nos suportar. Et même dans les couples, E até mesmo nos Il y a des casais défauts. tem defeitos, mais c'est pas parce que mas não é porque il ne sait pas ranger ses chaussettes ele não sabe que tu vas arrumar divorcer. as suas C'est trop as suas facile. meias que você vai divorciar. C'est Muito trop facile, fácil. ma soeur, n'est-ce pas? Isso é muito fácil, não é? C'est pas parce qu'il y a ses cheveux qui Não é traînent porque partout que tu vas os te teus séparer. cabelos que estão Quand elle se coiffe, tu n'aimes pas ça. que você quando você pintar seus cabelos, um monte de fio de cabelo que você vai divorciar. Não é Est-ce por que tu isso. vas divorcer pour ça? Você vai divorciar por causa disso. Je donne des exemples qui sont Eu dou simples et qui font rire simples l'assemblée. e que as pessoas riem. Mais si je dois rentrer dans des exemples Mas se eu plus profonds entrar em exemplos mais profundos et qui font moins sourire, e que
não dá para rir. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Que o homem não sabe o que Deus uniu. Et dans le corps de Christ, E no corpo de Cristo, ne laissons pas não l'ivraie deixemos, dévorer le blé não et deixemos, tuer l'église. não deixemos L'ivraie, la o mauvaise joio, herbe. o joio é destruir o trigo. Ne laissons pas les Não assauts de l'ennemi. deixemos as coisas do inimigo. Parce que c'est un mensonge de croire qu'une fois Porque que é uma tu es mentira chrétien, de acreditar que quando que tous você é tes soucis cristão, sont terminés, que todas as tuas, que todos tu os deviens problemas un acabaram, champion e que você se et que tornou tu as déjà campeão, tout vaincu e que você et venceu que tudo, plus jamais e que Satan nunca ne mais viendra Satanás t'attaquer. não virá te atacar. Il y a des prédicateurs Tem qui te pregadores que disent dizem et qui vendent des e prières que et des vendem programmes orações e programas de 30 jours. Hein, moi, de ça m'a 30 choqué. dias, 30 isso jours me chocou, pour que 30 Satan dias, ne vienne plus jamais para que t'embêter. Satanás não venha nunca mais Et puis tu as le prix juste en dessous du nunca programme mais te Tu cliques atacar. pour recevoir E- le programme. e Mais c'est você terrible. Tem que C'est apertar un no botão ali mensonge. para receber Parce aquele que programa. Isso jusqu'au é mentira, porque até o final, Jusqu'au bout, Satan va até o final, o persécuter. Senhor vai te perseguir. Jusqu'au bout, Satan va venir avec des Satanás, ele séductions. virá te seduzir. Jusqu'au bout. Até o final, ele vai continuar te tentando. Et il y a ces mensonges-là qui sont Tem todas vendus. essas mentiras que são vendidas por aí. Et le pire, c'est que E o pior il y disso a des tudo chrétiens qui é que ajoutent muitos foi. cristãos, eles acrescentam fé Ils ont a foi en isso. cela. Eles têm fé nessas coisas. Et pendant ce temps, ils se font E, arnaquer. portanto, eles recebem golpes disso aí. La foi se manifeste avec plus de E a fé force. se manifesta dans la com muita patience. força na paciência. Elle a plus d'impact Ela tem mais dans la impacto patience. na paciência. Tous les changements E todas as mudanças qui viennent après l'épreuve, que vêm depois da prova, après avoir patienté et tenu depois bon, de ter sido paciente e Sont ficado durables. firme, são duráveis. ça veut dire que Isso quer dizer que ça va durer dans le temps, isso vai durar voire même no être tempo, permanent. e vai até ser Et permanente. il y aura vraiment ce changement E vai radical. existir essa mudança radical. Et si je dois donner Et si tu encore veux qu'il- un exemple de patience, Vou dar exemplo de paciência. dans Ésaïe au No livro de chapitre Isaías, 7, no capítulo 7, le prophète Ésaïe a o profeta dit Isaías disse que la Vierge sera enceinte. que a virgem ficará grávida. Alors entre Entre ce qui s'est passé dans le aquilo jardin que aconteceu d'Éden, no Jardim do Éden. lorsqu'il y a eu la chute dans Quando Genèse houve a chapitre queda 3 em verset Gênesis, 15. no capítulo Essa é uma 3, versículo conclusão. 15. É minha conclusão agora. Genèse chapitre 3 verset 15. Gênesis, capítulo 13, versículo 15. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Gênesis combien? Genèse chapitre 3 verset 15. E a mulher disse: multiplicarei grandemente a tua dor e... Gênesis 3,16. Na Bíblia portuguesa. Não, C 15. E por inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente, esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis capítulo 3, versículo 15. Et nous lisons au verset 21. Toujours Genèse 3. E no versículo 21. L'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les en revêtit. Amen. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. La promesse de la venue du Messie est déjà annoncée juste après la chute de l'homme, de l'humanité. Logo após a queda da humanidade. Jésus-Christ est annoncé par Jesus Dieu Cristo foi lui-même. anunciado por Deus ele próprio. Le fait qu'il dise qu'il y aura inimitié entre la descendance de la femme et Satan le diable E de Satanás o diabo. est déjà une annonce Já é de la venue de l'Église, du corps de Christ. do corpo de Cristo. Et le fait E que o fato Adam et Ève que ont Adão e été Eva revêtus e Eva de vêtements foram faits de peau vestidos signifie qu'il y a déjà eu un premier Isso quer sacrifice. dizer que já houve primeiro Un sacrifice parfait sacrifício perfeito. d'un animal sans défaut. Onde animal sem defeito. Jésus-Christ là encore a été annoncé. Foi anunciado. Mais peuple de Dieu, entre ce qui s'est passé dans Genèse, aconteceu em Gênesis, chapitre 3, no capítulo 3, jusqu'à l'annonce de Ésaïe, de la Vierge qui sera enceinte, il s'est écoulé des milliers d'années. Foram milhares e milhares de anos. Puis de l'annonce d'Ésaïe jusqu'à ce que Marie até que Maria soit enceinte ficasse et accouche de grávida, Jésus. engravidasse e tivesse Jesus.
Plus de 700 ans. Mais de 700 anos. 700 ans pour voir le 700 Messie. anos para ver o Messias. 700 ans. 700 anos. Et aujourd'hui, nous sommes en E hoje nós 2026. estamos em Et le 2026. Seigneur nous demande d'avoir la O Senhor foi, nos pede de ter a fé, la patience a paciência et la foi. e a fé. Peuple de Dieu, peuple de Povo de Dieu, pardon. Deus, Le Seigneur nous parle o encore. Senhor nos fala Et il revient e ele volta dans Jacques no livro de Tiago, au chapitre 5, verset no capítulo, 9. no capítulo 9. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Amém. Des murmures Os murmúrios aqui. Les Deus está murmures. falando, os murmúrios. dans l'épreuve La sont en train prova de saboter Está la bénédiction sabotando à venir. a bênção por vir. Les plaintes incessantes Os murmúrios sont en train de incessantes saboter está l'ouvrage du sabotando Seigneur dans a ta obra vie. do Senhor na tua vida. Si tu as la foi, Se você Ne te tiver a plains fé, não je sais que c'est pas facile. murmure. Je ne vais pas venir vous prêcher du mensonge. Eu não venho aqui te Combien de falar fois de je me suis mentira. plaint, je me suis plaint, je me suis plaint. Quantas Seigneur, vezes eu pourquoi? reclamei, Seigneur, pourquoi? murmurei. Mais Seigneur, por quê? j'attends. Senhor, porque eu estou esperando, estou aguardando, reclamando o tempo todo. Mais à partir du moment que Mas j'ai a partir arrêté do de me momento que eu plaindre parei de reclamar, de et que j'ai murmurar, commencé à mettre les e genoux que à eu terre et à comecei me a colocar consacrer, meus joelhos no chão e me consagrar, j'étais en train de me préparer à eu estava me recevoir la preparando a bénédiction. receber a bênção do Senhor. Et quand la bénédiction E est quando a arrivée, bênção chegou, j'étais prête. eu já estava pronta. Et la plus grande E bénédiction a qui maior arrive, peuple de bênção Dieu, que chega, povo abençoado, c'est l'enlèvement, é o arrebatamento, c'est le royaume de Dieu é o reino de Deus, qui est annoncé. que é anunciado, C'est le salut et la é vie a salvação e éternelle. a vida Et eterna. le Seigneur nous demande E de o ne Senhor pas nos nous pede plaindre de não parce nos- que nous não sommes reclamar, pèlerins sur cette porque terre. nós somos peregrinos Il nessa nous demande de terra. E patienter ele nos et pede d'avoir la foi. de ser paciente e ter a fé. Amen. Amém. Soyez bénis, peuple de Dieu. Je Sejam cède la parole à Bishop abençoados, Gina. povo de Deus, e eu vou ceder o lugar à serva de Deus, a Bispa Gina. Amen, peuple béni. Amém, povo abençoado. Vous avez été bénis. Vocês foram abençoados aqui. Votre cœur a été nourri. O vosso coração foi alimentado. Est-ce que votre cœur a été nourri? Será que o vosso coração foi alimentado? Amen, peuple béni. Amém, povo Donc, abençoado. beaucoup a été dit. Muita coisa foi dita. L'heure est bien avancée. A hora está avançada. Alors moi, je vais juste Eu só quero conclure somente concluir avec ce com verset este versículo. dans Luc 18, No livro de 8, Lucas 18:8. Jésus qui parle, il dit, Jesus que fala aqui, enfin, diz, il est dit en tout cas, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Amen. quando o Filho do Homem virá e vai encontrar a fé na terra, Est-ce qu'il va trouver la foi sur la será que terre? ele vai encontrar Nous a fé na sommes terra? justement dans cette E saison nós estamos nessa estação. où est-ce qu'il y a encore la foi? Será que ainda tem a fé? Est-ce que nous faisons confiance à Dieu? Será que nós confiamos em Deus Quand ainda? nous prions Quando nós oramos, et que c'est le silence, é o silêncio. le Seigneur ne répond pas. E o Senhor não atende. Des fois on doute, Muitas vezes a gente des fois on est duvida. impatient. Muitas vezes a gente é impaciente. Et alors que le Seigneur, A hora que o Senhor, dans le silence, no silêncio, il est en train de tester la Ele está foi. testando nossa fé. Peut-être que dans le silence, Até mesmo no silêncio, il est en train de te Ele préparer está te preparando pour também recevoir la para bénédiction. receber a bênção. Comme a dit Pasteur Como Sigi, disse a pastora Cidi, peut-être qu'il va nous donner até mesmo Ele vai nos dar au-delà de ce que nous além espérons. daquilo que a gente Des fois, espera. nous demandons quelque chose Às vezes a gente pede et algo le Seigneur a bien plus grand que e o nous. Senhor tem maior coisa do Mais que le isso. terrain Mas o n'est pas terreno encore prêt ainda não está pour pronto pouvoir recevoir. para receber. Donc, il est en train de défricher. Então Ele está arrumando aquele Il est en train terreno. de semer. Ele está semeando. Il est en train Ele d'arroser. está ali Il est en train de molhando. rearroser, Ele está molhando de relabourer. e de lavrar. Il est en train d'affiner. Ele está afinando. Nous pensons qu'il est dans le silence. E a gente pensa que Ele está no Nous silêncio. perdons foi. E nós perdemos fé. Et malheureusement, E à infelizmente, cause de cela, por causa disso, beaucoup passent à côté de la Muitos bénédiction. passa ao lado da bênção. Ils passent à côté de la bénédiction. Eles passam ao lado da bênção. Là où la bénédiction devait venir, Lá onde a bênção tinha que chegar. une bénédiction qui n'est pourvue d'aucun Uma chagrin. bênção que não é por vida de nenhuma Beaucoup ont infelicidade. refusé d'attendre Muitos recusaram a et ils sont espera. retournés en Égypte E eles voltaram para o Egito pour trouver para leur buscar solution
para buscar as suas entre les mains soluções de l'homme. nas mãos dos homens. Donc nous allons prier, peuple béni, Então nós vamos orar, povo abençoado, pour demander au Seigneur para pedir ao Senhor de nous aider de nos ajudar au travers de tout ce qu'il nous a dit. através daquilo tudo que Ele nos C'est vraiment falou. l'évangile de É l'heure. realmente o evangelho da Est-ce hora. qu'il y a encore la foi? Será que ainda tem fé? La foi, c'est dans tout, peuple A fé béni. em tudo. Dans tout, Em dans tudo. tout ce que nous faisons, Em dans tudo nos aquilo que nós activités, fazemos, nas dans nossas nos atividades, décisions. nas nossas Est-ce que nous decisões. faisons confiance à Dieu? Será que confiamos Est-ce em que Deus? nous allons devant la face du Será que Seigneur? vamos diante a Amen. face do Senhor? Nous allons prier. E nós vamos Éternel orar. roi de gloire, Seigneur Dieu Tout-Puissant, Dieu véritable, Seigneur. Tu nous as parlé en ce jour, Seigneur mon Dieu. Nous venons, Seigneur mon Dieu, devant ton trône, Seigneur mon Dieu, avec foi, Seigneur mon Dieu, et humilité, Éternel roi de gloire. Seigneur mon Dieu, nous te prions afin que tu puisses augmenter, Seigneur mon Dieu, la foi, là où elle a failli, Seigneur mon Dieu éternel. Seigneur mon Dieu, tu nous connais, Seigneur mon Dieu, Papa. Tu vois, Seigneur mon Dieu, là où nous sommes faibles, Seigneur mon Dieu, Papa. Ravive, Seigneur mon Dieu, en nous un esprit de confiance totale, Seigneur mon Dieu. Nous refusons, Seigneur mon Dieu, le doute, Seigneur, la peur, l'incrédulité. Nous te demandons pardon, Seigneur mon Dieu, par rapport à tous nos doutes, éternel roi de gloire. Nous proclamons, Seigneur mon Dieu, que notre foi est vivante, elle est active, elle est ferme, Seigneur mon Dieu. Même, Seigneur mon Dieu, que nous voyons rien, Seigneur mon Dieu, Papa, Seigneur mon Dieu, Père éternel, nous croyons que tu agis. Nous voulons croire que tu agis, Seigneur mon Dieu, Père. Seigneur mon Dieu, même dans le silence, Seigneur mon Dieu, nous croyons que tu travailles, Seigneur mon Dieu. Fortifie notre cœur, Seigneur mon Dieu, dans l'épreuve, éternel roi de gloire. Seigneur mon Dieu, ancre nous, Seigneur mon Dieu, profondément, Seigneur mon Dieu, dans ta parole et augmente, Seigneur mon Dieu, éternel roi de gloire, cette mesure de foi, Seigneur mon Dieu. Seigneur mon Dieu, que notre foi, Seigneur mon Dieu, produise, Seigneur mon Dieu, des œuvres, Seigneur mon Dieu, dignes de toi, éternel roi de gloire. Seigneur mon Dieu, réveille ceux qui sommeillaient en nous, Seigneur. Brise tout découragement, toute hésitation. Seigneur mon Dieu, nous croyons dans l'impossible, Seigneur mon Dieu, car tu es le Dieu de l'impossible. Et nous déclarons que notre foi grandit chaque jour au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous te disons merci, Seigneur mon Dieu. Nous te faisons confiance aujourd'hui pour toujours. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Et le peuple de Dieu dit, soyez bénis, peuple béni. Pasteur Maxime me dira quand c'est coupé.